Jesus tem uma expressão muito carinhosa para com todos nós, quando ele diz: venham a mim todos vocês que estão sofrendo, que estão aflitos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu darei alívio para as vossas almas. Então, nós aí percebemos que Jesus nos promete um alívio. E eu vos darei alívio. Ele não diz, venham a mim e eu curarei vocês. Ele diz, venham a mim e eu aliviarei vocês. Promete-nos um alívio. E quando nós vamos a Ele e nos curamos, Ele diz, vai, a tua fé te curou. Não é isso? Todos nós sabemos disso. Ele não diz assim, vai que eu já te curei. Não é? Não é isso que Ele diz. Vai, a tua fé te curou. Então o que cura é a fé. Nem Ele próprio, o Cristo, nos cura propriamente. Ele intensifica em nós o acreditar, o crer, o darmos-nos inteiramente a nós mesmos, ao cosmos, ao universo. Ele nos estimula no desenvolvimento da nossa esperança, da nossa caridade e, sobretudo, da nossa fé. Precisamos ter fé. Nós buscamos a ajuda dos espíritos. Se somos católicos, buscamos a ajuda dos santos, dos anjos. E tudo isso é muito humano, é muito natural, é muito compreensível. Mas o que vale verdadeiramente é a nossa fé. Este impulso, este entusiasmo, este calor em nosso coração, este brilho em nossos olhares, não é? Fé. Fé, esperança e caridade. O Paulo Apóstolo diz que são as grandes virtudes, as virtudes teologais, importantíssimas para todos nós. Fé, esperança e caridade. A fé é a certeza que nós temos de que existem forças invisíveis que nos ajudam, que nos estimulam, que nos amparam, que nos dão sugestões oportunas nas crises pelas quais nós passamos aqui na Terra. Porque na Terra nós sempre passamos por crises. Crises, diria Jesus, sempre as tereis convosco. Sempre teremos crises. É impossível ter uma vida assim, um mar de rosas, não é? É impossível. O sofrimento está nos planos de Deus para conosco, embora não entendamos muito bem isto. Temos de sofrer para evoluir. Deus está interessado na nossa luz espiritual. A nossa existência pode ser boa, má, mais ou menos, dependendo do nosso comportamento, da maneira como nós vivemos, dependendo da nossa fé. A nossa existência aqui na Terra pode ser melhor ou pior, na medida da nossa fé, da nossa participação. Então, com boa vontade, nós buscamos o melhor espiritualmente falando. Os bons amigos espirituais nos pedem que deixemos os vícios, então deixamos os vícios. Temos coragem de deixar os vícios. Os bons amigos espirituais nos pedem tolerância, compreensão, perdão das ofensas. Procuramos perdoar. Perdoar não significa esquecer, é impossível esquecer. Se alguém me magoou, eu nunca vou esquecer esta mágoa. É impossível, porque o pensamento é indelével, não se apaga nunca. Então eu vou sempre me lembrar desta mágoa.
Mas eu tenho que me educar, me espiritualizar suficientemente para que esta mágoa não me maltrate, não me influencie negativamente. Eu passo a conviver com esta mágoa. Isto é inteligência, isto é sabedoria. O nosso temperamento não muda, mas nós educamos o nosso temperamento. Se temos um temperamento agressivo, procuramos controlar a nossa agressividade. Esse controle é inteligência. Porque se eu não controlar e der vazão à minha agressividade, eu vou sofrer muito. Porque a toda ação corresponde uma reação. Quando eu sou agressivo, eu recebo a agressividade dos outros. Então, inteligentemente, eu controlo a minha agressividade. Se eu percebo que tenho um impulso para inveja, por exemplo, também, eu não posso deixar de ser invejoso, a inveja está no meu coração. Ou o ciúme, que é a mesma coisa. Eu vou conviver com isto, não posso anular, mas eu vou conviver, eu vou educar-me. Autoeducação, autoconscientização espiritual. Se eu estou desesperado, porque estou enfermo, doente, ou tenho alguém em casa doente e enfermo, quem sabe até terminal, eu não posso evitar estas coisas, não posso mudá-las. Está nos planos de Deus que eu tenho de passar por isto. É a vontade de Deus ao meu respeito. Então eu vou me educar espiritualmente. Vou me educar para conviver com isto. Não resistir. Quando Jesus disse, não resistais ao mal, se vos baterem na face direita, oferecei a face esquerda, ele não estava dizendo que a gente deve sair por aí apanhando dos outros e até gostar disto. Não. Não resistir é num sentido figurado, num sentido metafórico. Não resistir significa desistir de querer mudar o que não pode ser mudado. Cerca de 90% dos eventos, dos fatores que constituem a nossa existência aqui na Terra são imutáveis. Não podemos mudar. Se eu tenho a cor da pele que me desagrada, é um desagrado mais ou menos insensato, porque ela vai permanecer lá. Por mais que eu trabalhe com os cosméticos, com a ciência, com a estética, eu vou ficar sempre com aquela cor da pele. Então, eu não devo resistir a isto, querer mudar a cor da minha pele. É um exemplo que eu estou dando, não é? Assim, com tudo o mais na nossa vida, a nossa mamãe, o nosso papai, os nossos filhos, a nossa sogra, o nosso sogro, o nosso genro, a nossa nora, são a nossa vida. Fatores diferentes se conjugaram para que nós chegássemos ali. Isto não foi muito aleatório, não. Há certos fatores que se conjugaram, fatores kármicos. Porque nós já vivemos outras vidas, conhecemos outras pessoas. Estas pessoas talvez tenham voltado, talvez não, certamente voltaram com todos nós nesta atual existência. Então, há alguns espíritos são nossos amigos, outros não são tão amigos. Nós temos simpatia por certas pessoas, antipatia por outras. Isto radica, tem raiz na nossa existência atual, com manifestações das existências passadas. É o nosso karma, não é? Karma quer dizer ação, ação e reação. Estamos sofrendo reações de ações passadas. Daí a necessidade da nossa paciência. Na vossa paciência sereis donos de vós mesmos. Tende paciência. Educai-vos. É necessário que nos eduquemos. Autoeducação. Há uma beleza nisto, é uma tarefa espiritual isto. Não podemos mudar, mas podemos conviver bem. Não comparar mais, não se revoltar mais, não gritar, não deblaterar,
não esmurrar o vento desesperadamente, não é? Ser inteligente. Ser não, usar a inteligência que Deus nos deu. Todos nós somos inteligentes. Nós somos a inteligência da criação de Deus. Então, usar a inteligência, desejar, querer ser inteligente, viver bem, ser feliz, ser feliz. A felicidade é uma escolha. Eu quero ser feliz e vou ser feliz. Por que não? Podemos ser felizes. Em relação às outras pessoas, por que nós sofremos tanto? Porque só enxergamos os defeitos das outras pessoas. Os defeitos das outras pessoas nos fazem sofrer. Vamos fazer um esforçozinho. Eu usei o diminutivo aí porque é um esforço pequeno. Vamos fazer um esforçozinho para enxergar nas outras pessoas as qualidades boas. Por pior que seja a criatura, ela tem boas qualidades lá escondidinhas, talvez. Ou mais ou menos escondidas. Se nós olharmos bem, nós enxergamos as qualidades. Um parente às vezes nos está perturbando. Vamos ver o que ele fez de bom para nós. Sempre fez alguma coisa de bom para nós. Isto se chama boa vontade, tolerância, senso de solidariedade, de convivência humana. Nós dependemos deles. Todos nós dependemos de todos. Muitas vezes o genro está zangado com a sogra, mas ele depende da sogra, a sogra depende dele. Somos seres humanos interdependentes. Todos dependemos uns dos outros. O patrão muito zangado com o empregado, ele depende do empregado. O empregado amaldiçoando o patrão, ele depende do patrão. Então a inteligência nos leva a perceber esta dependência e sermos mais tolerantes. A tolerância é uma esplendorosa virtude. Tolerância, tolerar, compreender, não resistir, não querer mudar as pessoas. Que absurdo isso, mudar as pessoas. Nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos. Como é que vamos mudar os outros? Com o nosso conselho, com a nossa revolta, com o nosso grito. Muitas vezes até com a nossa má palavra, com o nosso palavrão, com o nosso xingamento, com a nossa agressividade. Não vamos mudar ninguém. Daí a necessidade da tolerância. Muita tolerância. O que é que caracterizou os grandes místicos, os grandes santos que nós conhecemos, cujas vidas nós conhecemos, não é? A tolerância, a paciência, o perdão. Vocês dirão talvez, mas eu não sou santo. Mas deve ser. Todos nós vamos ser santos, sim. Santo quer dizer são, saudável. Quer dizer saudável, que não tem mazelas, defeitos, imperfeições. Todos vamos ser santos. Por enquanto ainda não somos, mas pela boa vontade vamos ser. Se nós tivermos fé, uma fé imarcessível, que não murcha, que não desaparece, o universo, o cosmo, o plano espiritual, nos vai ajudar na consecução, na construção desta fé, de que precisamos, que é indispensável, imprescindível na nossa vida de relação. Temos de ter fé. Pela fé nós temos serenidade mental, temos harmonia espiritual, aumenta a nossa criatividade, somos mais criativos, a nossa inteligência se aprimora mais. A fé é uma coisa extraordinária. Viver sem fé é muito mal. Inclusive, existe uma mensagem muito bonita de um espírito
chamado Meimei, é um espírito meigo. Uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier. Nesta mensagem, Meimei diz mais ou menos assim: a pior desdita que pode ocorrer, o maior dos males que pode acontecer a uma criatura, é ela perder a fé e continuar vivendo. Continuar vivendo sem fé é muito ruim. É pela fé que nós estamos aqui. Nós não sabemos, se nós soubéssemos, não precisaríamos ter fé, mas nós não sabemos. Então temos de ter fé. Santo Agostinho costumava dizer, credo quia absurdum. Eu creio porque é absurdo. A fé é uma coisa meio absurda, porque não é lógica, não é? A fé não é lógica, é do coração, não é da razão. Não é? Pela razão nós não poderíamos ter fé. Pela razão nós temos ou não temos o conhecimento. Mas é pelo coração que nós estamos tendo fé. Caminhamos pela fé. Pela fé nós vemos tudo num espelho de enigma, em reflexos fugidios. Mas se persistirmos em nossa fé, nós veremos face a face a verdade que liberta, que nos liberta a todos do sofrimento. E isto é uma herança nossa. Todos nós estamos herdando esta força extraordinária chamada fé. Temos de aprender a usá-la na vida de relação. Diante de uma crise muito forte, eu tenho fé de que a crise vai passar. Não existe crise infinita. Toda crise é um julgamento que vai desaparecer. Da mesma forma que surgiu, vai embora depois. Então nós temos fé que aquilo vai passar. Eu tenho fé que eu vou me curar. Eu tenho fé que vou encontrar um emprego. Eu tenho fé que eu vou honrar, que eu vou pagar as minhas dívidas. Eu tenho fé que o meu marido, que a minha mulher vão permanecer amorosos para comigo. Eu tenho fé que no meu trabalho eu vou ser sempre eficiente, vou ser sempre admirado dos meus superiores, vou progredir. Eu tenho fé. Esses desejos que eu tenho, e que não são muito mirabolantes, que são desejos muito humanos, eu tenho fé que vou realizá-los. E se eu tenho fé verdadeiramente, eu vou realizá-los. Compete-nos a nós realizar os nossos sonhos, porque o mundo é nosso. A terra é o nosso mundo. O Pai, Deus, nola deu a todos nós a terra onde nós estamos. A terra é a nossa pátria, é a nossa casa, é a nossa escola, é o nosso hospital, é o reduto onde nos encontramos, onde crescemos em espírito. Por isso que nós amamos a terra onde estamos, este pequeno e sacrossanto planeta Terra. É a nossa casa. Nós temos o nosso corpo físico, porque nós somos espíritos, nós não somos o corpo. Nós temos o nosso corpo físico. André Luiz diz que é o carro da alma, não é? A alma, o espírito, usa o corpo como um carro. É uma máquina que nós usamos para evoluir, para crescer. Então temos de tratar bem este carro, esta máquina, o corpo físico. Quando ele adoece, levá-lo ao médico. Seguir bem as prescrições do médico, dar-lhe o remédio que ele necessita, dar-lhe repouso, dar-lhe boa alimentação, dar-lhe tranquilidade. Não agredi-lo com os nossos pensamentos negativos, porque a força mental, já o disse, é uma força. A mente tem uma força extraordinária. Pode curar e pode fazer adoecer e até matar. Então, pela nossa força mental, nós vamos favorecer o nosso corpo físico. Vamos vibrar em favor dele. Vamos orar em favor dele.
Não vamos intoxicá-lo. Não há pecado maior do que intoxicar o próprio corpo. Aos que intoxicam o corpo pelo tabagismo, outros pelo alcoolismo, outros pelas anfetaminas, pelas drogas, não é verdade? Pelas noitadas nas mesas de jogo, nos cabarés, nos prostíbulos, nos bares. Maltratar o corpo é tão ruim. O corpo é sagrado. É o vaso sagrado do Espírito. Isto é o Paulo que diz. Vaso sagrado do Espírito. Temos então de mantê-lo nessa sacralidade. Respeitar o nosso corpo, amar o nosso corpo, dar a ele o melhor possível. Se ele adoecer de uma doença muito pertinaz, incurável, e quem sabe até enceguecer-se, paralisar-se, aleijar-se, assim mesmo vamos amá-lo. Vamos amar sim esta nossa cegueira. Vamos amar sim este nosso aleijão. Vamos amar. É o nosso corpo. Vamos usá-lo até o fim dos nossos dias aqui nesta existência na Terra. Percebam isto. Tudo isto são reflexões, meditações em torno deste tema principal, que é a fé. Pela fé nós fazemos tudo isto, porque temos fé na existência de Deus. Temos fé em Deus. Nós cremos em Deus. Nós sabemos que não existe efeito sem causa. A vida é um efeito cósmico. Onde está a causa deste efeito? Chama-se Deus. Um filósofo francês de nome Voltaire, ele era meio brincalhão, ele era meio irreverente, mas muito inteligente. Ele dizia, eu não posso conceber a existência do relógio sem o relojoeiro. Se se construiu um relógio, é porque existe um relojoeiro. O mundo é um grande relógio. Deus é um grande relojoeiro. Deus existe. Deus mais do que existe, Deus é, sem atributos. É uma força cósmica extraordinária, transcendente e imanente, está fora de nós e dentro de nós. Nós somos uma emanação de Deus. Ainda não percebemos isto. Estamos mais ou menos distraídos na nossa singeleza, na nossa infantilidade, para não dizer na nossa ignorância espiritual. Mas é isto também. Esta ignorância espiritual, os orientais chamam de avidia. Avidia, ausência de percebimento da luz que nós somos. Luz divina, sacrossanta luz, sagrada luz. Por isso que temos de nos amar. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a luz que é Deus no nosso próximo, pois que Deus está em todos nós. Quando o próximo nos ama, através de nós, ele está amando a Deus, nosso Pai, Pai eterno de todos nós. Daí a necessidade do amor recíproco, mútuo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que frase linda é esta do Cristo, não é? Que vos ameis, que vos tolereis uns aos outros, que vos compreendais uns aos outros, que tenhais paciência uns para com os outros, que não estejais aí a vos agredir mutuamente, mas mutuamente vos agradeis, confessai-vos uns aos outros. Sede muito sinceros uns para com os outros. Quando alguém vos magoar, procurai esse alguém. Confessai a ele a vossa mágoa. Ele vos pedirá perdão e vós o perdoareis. Mansamente, espiritualmente. Nisto há uma beleza. Não fiqueis aí fechados em vós mesmos, não.
Abrandai o vosso coração pela vossa sinceridade, pelo vosso desabafo. Desabafai-vos. Contai a ele, a ela, o que ocorre convosco. Tende coragem de fazer isto. E a resposta virá até vós de maneira extraordinariamente carinhosa. Extraordinariamente carinhosa. A palavra branda anula a ira. Diante da ira dos outros, usai de brandura. Nunca revideis o mal com o mal. Se vos agridem, não agridais. Se vos maltratam, não maltrateis. Se vos fazem mal, fazei o bem a este que vos faz o mal. Tende coragem disto e sereis felizes. Tereis Deus convosco, mais estuante em vosso íntimo. Tende coragem de ser bons. Tende coragem de ser generosos, amorosos. Tende coragem. E sede-o, sem dúvida agora. Tende confiança. Fortalecei a vossa fraqueza. Fortalecei a vossa fraqueza. Pela fé. Pela fé. Enriquecei a vossa pobreza espiritual. Pela fé. Vós credes em Deus. Vós tendes de estar alegres, satisfeitos, vivenciando um contentamento natural. Se não cresceis em Deus, então sim, haveria razão de serdes revoltados, egocêntricos, egotistas, ególatras. Mas vós credes em Deus. Vós sabeis da existência de Deus. Então abandonai-vos a esta sapiência, a este percebimento. Deus é. Deus é transcendente, imanente, está lá e está aqui. Está no universo inteiro e está dentro de mim. Pensai assim, percebei assim, observai assim, e sereis fortes. Estareis fortalecendo a vossa fraqueza. Estareis enriquecendo a vossa quase indigência espiritual. Estareis indo embora da avidia, da treva espiritual, partindo para a esplendorosa luz do Espírito. Quando nós fazemos a oração Pai Nosso e terminamos dizendo: livrai-nos, Senhor, do mal. Que mal é este? O mal é esta avidia. O mal é esta ignorância espiritual. Quando nos livramos, quando nos libertamos da ignorância espiritual pela nossa fé, pelo nosso amor esplendorosamente cristão, quando nos liberamos, a luz se faz em nós. Já não temos mais a treva da ignorância espiritual. Temos a luz da sapiência espiritual. E quando temos esta luz refulgindo em nós, brilhantemente presente em nós, o nosso sofrimento minimiza-se, diminui, desaparece. Que coisa bela ter fé. Muita paz para o nosso coração.
muita luz para a nossa razão, o nosso entendimento. Nós estamos neste instante tranquilos, muito bem postos em nós mesmos. Não pensamos em nada, não estamos rezando nem orando, não estamos pedindo nem agradecendo, nem sequer louvando. Estamos quietos, muito quietos, muito tranquilos, muito serenos, bem harmonizados espiritualmente. Nesta harmonia espiritual, cresce em nós o senso de solidariedade humana e de caridade cristã. Amamos a humanidade inteira, todos os seres viventes, nossos irmãos e companheiros de caminhada evolutiva em direção da perfeição espiritual. Por isso somos benemerentes, benevolentes, beneficentes, perdoadores do nosso próximo e suficientemente humildes para recebermos dele o perdão de que carecemos. Paz e luz para todos eles, paz e luz para todos nós. Neste preciso e precioso instante, somos espiritualmente perfeitos. Somos presas neste instante de uma como que santidade que nos beneficia e nos torna capazes de beneficiar todos aqueles por sobre os quais espargimos as nossas vibrações amoráveis, as nossas vibrações de paz e de luz. O bem de todos e o nosso próprio bem, encarnados e desencarnados. O plano espiritual e o plano material unem-se neste instante a um conúbio, uma simbiose, e somos uma coisa só cósmica, extraordinariamente potente. Beneficiamos e somos beneficiados. Temos paz e espargimos paz. Temos luz e damos luz de nós. Paz e luz. Deus a todos nos abençoa, agora e sempre.